Olá meus caros, aqui é o Corvo. Enquanto um canal que possui certa ênfase em obras do horror e dark fantasy, nesta data em questão, 20 de novembro, eu não poderia me omitir de fazer menção às reflexões acerca da consciência negra. E seguindo estes principais gêneros artísticos abordados no Cantinho do Corvo, seria difícil escolher um personagem diferente daquele que escolhi para fazer uma análise um pouco mais crítica. Falo de Candyman, ou no português, O Homem dos Doces. Ele é perfeito tanto para o tom da representação, como também para construirmos uma crítica mais expansiva, assertiva e útil para a data. Candyman é mais conhecido pelo público em geral em virtude do campo cinematográfico. Existem 3 filmes que retratam o antagonista e mais um que está em produção, acompanhado de perto pelo ator e diretor negro Jordan Peele. Todos eles podem ser alojados dentro do gênero slasher, pois foi a este modus operandi que Candyman foi associado. Porém, poucas pessoas sabem que este fantasma negro, com um corpo putrefato repleto de abelhas e um gancho no lugar da mão direita, é na verdade oriundo da literatura e que seu propósito original pouco tem a ver com aquilo que fizeram dele nas produções de Hollywood. Embora o primeiro filme, lançado em 1992, seja um bom slasher e tenha notória importância por motivos de representação dos negros no horror, daqui a pouco falo mais sobre isso, a adaptação de Candyman o afastou sensivelmente do seu significado original, daquilo que ele realmente simboliza. É algo tão perturbador que não houve coragem suficiente dos idealizadores dos filmes para retratá-lo de maneira mais literal. Candyman é uma criação do escritor britânico Clive Barker, mais conhecido por ter criado a série Hellraiser, Pinhead e os Cenobitas, que também foram bastante descaracterizados no cinema, por sinal. Candyman é o antagonista de um conto bem curto de Barker, chamado The Forbidden, o Proibido, e publicado na famosa coletânea Books of Blood, Livros de Sangue. Há quem certamente dirá: grande coisa um escritor branco criar um vilão negro que, por sinal, é retratado como um assassino, como sempre é feito com os negros de maneira em geral, sempre associado a crimes e coisas bárbaras. Mas eu os advirto para que não julguem de maneira precipitada. Tenham calma. Não julguem sem ter lido The Forbidden realmente, ou apenas por terem assistido os filmes que adaptaram de maneira rasa o conto. O manuscrito de Clive Barker e o personagem de Candyman carregam uma crítica poderosa e são capazes de dar um soco na cara de todos que banalizam as condições de vida subhumanas em que vivem todos aqueles que são colocados à margem da sociedade, em favelas e periferias, sendo a população afrodescendente a mais afetada neste processo, muito em virtude das condições estruturais presentes no racismo e nos mecanismos de exclusão. Vocês verão temas do tipo sendo abordados no conto, do modo sempre cru, nauseante e grotesco o qual Clive Barker é conhecido. Lembro que o fato dele ser branco não desqualifica o mesmo de fazer críticas dessa natureza. Eu, Corvo, por ser branco, também não fico ileso do compromisso de refletir sobre a questão. É uma temática que envolve todas as etnias e classes sociais, pois em algum nível todos somos atores e perpetuadores das mazelas ainda existentes. Mesmo que não estejamos cientes disso, todos são, em alguma dimensão, cúmplices da realidade estrutural e o nosso compromisso mínimo é de pensar sobre isso. No caso de Clive Barker, ele é um sujeito que viveu um período significativo da sua trajetória à margem também. Durante um bom tempo, ele esteve inserido no chamado submundo da sociedade, entre os invisíveis e excluídos. Não é à toa que este autor criou personagens como os Cenobitas e Candyman. Eles surgiram das experiências que ele teve no cotidiano, de coisas que ele viu, sentiu e que o afetaram como homem e ser humano. Clive Barker conviveu com dependentes químicos, prostitutas, pessoas em situação de rua, gays, lésbicas e muitos outros grupos sociais alvos de pejoração. Mesmo que seja branco e também branco é o seu olhar, isso não impede de que ele tenha algo pertinente a dizer sobre os negros. E criar um personagem como Candyman é também uma maneira que ele, como autor branco, pode dar maior voz e representatividade para muitos outros escritores negros, que dificilmente conseguem ter espaço na literatura ou até mesmo no cinema. O fato de um diretor negro como Jordan Peele estar produzindo um novo filme de Candyman, tendo tal oportunidade de tratar mais intimamente um vilão e monstro que se comunica com as origens dele, isto já é um forte indicativo de que o conto de Barker não apenas atingiu
como superou as melhores expectativas. Isso nos dá a dimensão da importância não apenas da obra, mas também de um personagem como Candyman, que embora seja um monstro, uma entidade doentia e perversa, de certo modo ainda foi capaz de dar um pequeno pontapé, um pequeno passo para que mais artistas e profissionais negros tivessem vez na literatura e no cinema. Levem em consideração a trajetória histórica. Reflitam com cuidado. Onde havia negros sendo representados no horror e na literatura clássica? Reflitam, façam uma retrospectiva. Drácula, Múmia, Lobisomem, Frankenstein. Onde estão os negros? Percebem a importância da questão? Os países europeus e das várias colônias que eles fizeram ao redor do mundo por séculos foram repletos de negros e elementos da cultura africana sendo incorporados. Mas este movimento de incorporação nas artes nobres, como música, literatura e cinema, não foi algo natural. Foi algo que demandou batalha, demandou sangue, manifestação e busca de legitimidade. A África jamais entrou na cultura europeia pela porta da frente. Se engana quem pensa assim. Foi um movimento bastante lento e que até hoje encontra resistência. É alvo de pejoração e preconceito. E em um gênero como o horror, mais especificamente o horror clássico, vemos claramente como na literatura não havia um monstro negro, mesmo que fosse prática constante dos brancos criminalizarem as religiões e superstições dos negros. Em outras palavras, o racismo era tão grande que nem os monstros da cultura negra foram absorvidos pelos brancos e incorporados em suas ficções, tal era o grau de rechaçamento. O fato deles não existirem na literatura clássica, não serem reconhecidos por nós, não quer dizer, entretanto, que não houvesse várias lendas, mitos e monstros negros. Eles existiam e podiam ser contados e tratados assim como foram o Drácula, o Lobisomem e o Frankenstein. Este último, por sinal, só passou a existir em virtude de Mary Shelley, uma mulher, esconder sua identidade. Importante lembrar isso também. A misoginia era outra faceta que existia, lamentavelmente, entre os literários. O fato dos monstros sofrerem de uma brancura excessiva fez com que seus criadores destinassem aos negros apenas o papel de serem suas vítimas. Conseguem perceber isso também? Era algo extremamente raro, até mesmo inexistente, os negros terem algum espaço para qualquer protagonismo que fosse, até mesmo para fazer o mal. A esmagadora maioria, nos livros e nos filmes, foram condicionados a sofrerem torturas e terem uma morte horrível. E até hoje isso não mudou totalmente. É algo que nós acompanhamos mudar um pouco só agora, mas de maneira bem lenta e com muita resistência. Com várias pessoas atacando e a todo custo defendendo o status quo, ou seja, manter o negro no suposto lugar do negro, que no caso do cinema e literatura é daquele que é trucidado pelos monstros. Em termos de cinema, eu não posso deixar de mencionar uma tendência que ficou conhecida como Blaxploitation. Tais filmes serviam para empregar negros, mas a função era quase sempre de explorá-los em quaisquer que fosse o gênero em questão. E no caso do horror, sequer apareciam personagens originais. O máximo que era feito era pegar um monstro branco e fazê-lo ser interpretado por um ator negro, nada além disso. A cor da pele era alterada, mas a ideologia central do personagem continuava branca. Nenhum elemento cultural negro era de fato inserido nas películas. Um exemplo claro e evidente que eu posso dar a vocês é o filme Blácula, de 1972. Ele é uma versão do Drácula sendo interpretada por um ator negro. Simples assim. E o questionamento, neste sentido, sempre se manteve. Onde estavam os monstros negros? Quando haveria margem para que eles, que já existiam, fossem de fato representados? Infelizmente, foi necessário que algumas pessoas mais esclarecidas introduzissem estes personagens no cinema e na literatura. Foi assim com a maioria dos super-heróis, supervilões e também com os ícones do horror. E por mais que o filme Candyman, de 1992, não seja muito fiel ao conto de Clive Barker, eu ainda considero-o um marco. Isso não necessariamente pela avaliação técnica, mas sim por estarmos falando do monstro de Barker, negro na sua essência, sendo finalmente vinculado ao cinema.
Interpretado pelo ator Tony Todd, o personagem foi transformado em um ícone do slasher, ao lado de figuras macabras como Michael Myers, Jason Voorhees, Leatherface e Freddy Krueger. E isso aconteceu porque se consumia ainda os vestígios deixados por uma trend do horror dos anos 80, que ainda não havia sido substituída por outra maior. Outros gêneros do cinema atraíam muito mais atenção na época, e o horror vivia anos de estagnação e pobreza criativa. Dito isso, Candyman, ir para o cinema, mesmo que na forma de um antagonista de slasher, descaracterizado, foi de suma importância em termos de representatividade. O primeiro filme eu considero bom, gosto bastante dele, mas repito, se compararmos com o conto original de Clive Barker, ele foi profundamente descaracterizado. E bem mais, digamos, ameno, né? O personagem é mais ameno e a trama também é mais amena. Não tem uma crítica tão forte como fez o escritor inglês. Ah, então qual é a diferença, Corvo? Por que o Candyman do conto é assim tão melhor e mais relevante? O motivo é simples de explicar. A diferença é que nos filmes Candyman era um homem que foi brutalizado, flagelado, e as crueldades cometidas contra ele o tornaram o monstro que ele é. Seu retorno para assombrar seus alvos se dá pela via da vingança, ficando assim restrito a algo da esfera individual. Já o Candyman original, do conto, não é bem assim. Muito longe disso. Em The Forbidden, em momento algum, Candyman é uma vítima. Não há nele nada que possamos utilizar para justificar toda a sua violência. Isso porque Candyman, meus caros, não é um homem. Ele é um símbolo, uma força da natureza. Candyman é como se fosse uma esponja que sugasse todos os pensamentos violentos, ressentimentos, dores e sofrimento de toda uma comunidade negra que tenta sobreviver na margem da sociedade. São todos os sentimentos e mortificações desta gente sofrida que vai endurecendo e pervertendo seus espíritos aquilo que dá origem ao vilão. Sua comunidade é também sua congregação. Candyman é o símbolo do que no dia a dia acontece em uma favela. Jovens sendo assassinados, bebês mortos no berço, jovens prostituídas, pessoas amontoadas em um espaço tão pequeno que é quase surreal que o mesmo consiga abrigar todas elas. Candyman representa a barbárie que é cometida com todos aqueles que estão à margem. É o símbolo de uma violência que faz com que essas pessoas se tornem animalescas, sem perspectiva, que faz com que as mesmas naturalizem toda a brutalidade e desigualdade social, porque na realidade psíquica delas, elas nunca tiveram uma experiência diferente disso. Elas sequer são capazes de cogitar um mundo que possa ser diferente. Não há qualquer esperança. E isso é o soco no estômago. Quando essas pessoas, neste estado, criam seus símbolos, fantasiam, desejam, alucinam suas crenças e deuses, estes seres são completamente inundados por estas marcas e chagas. Eles são pervertidos pela realidade cruel da marginalização, daqueles que foram, de alguma forma, expulsos do centro da cidade, do centro da civilização, de onde estão as riquezas, expulsos por aqueles que os exploram. Como vemos na organização das cidades, os pobres são afastados do cartão postal, impedidos física e economicamente de participar e desfrutar do que há no centro da cidade. Ninguém os vê, ninguém liga para eles, ninguém os deseja. Candyman é uma síntese de todos estes sentimentos e condições. Se todo o mal que acontece dentro de um conjunto habitacional, como aquele descrito na rua Spector no conto, ou na Cabrini Green do filme de 92, ou em qualquer favela de qualquer lugar do mundo, se toda dor, ódio, miséria e sofrimento fosse reunida, catalisada por uma única fonte, se isso tudo desse origem a um ser, este ser seria Candyman. É isso que ele representa. Diferente do que fizeram com ele no cinema, no conto de Barker ele não é um homem, mas um símbolo. Ele representa todos da sua congregação e também a vida que eles levam.
Representa ainda a tirania desta realidade, a ausência de perspectiva em lugares como este, que sentimos que jamais irão mudar, que nunca serão diferentes e que nunca haverá igualdade e dignidade para todos. É a opressão eterna. É o inferno cotidiano na Terra. A sensação de ir dormir sem saber se irá acordar, ou de ir ao trabalho e não saber se retornará para casa. A tensão de não saber se haverá dinheiro para colocar comida na mesa. Candyman é tudo isso. E pelo mesmo motivo, sua versão original é ainda mais assustadora e macabra. Ele simboliza o que há de mais cruel sendo feito não com uma pessoa, mas para com um grupo de pessoas. Um flagelo que continua dia após dia e que vai criando pessoas tão mortas, frias e insensíveis como o próprio monstro, como o próprio Candyman. Quando a personagem Ellen vai até a rua Spector querendo estudar as mensagens nas paredes, as pinturas, para então elaborar seu ensaio acadêmico chamado Grafites, a semiótica do desespero humano, este título que ela dá ao trabalho é bastante representativo do que é Candyman. Se pudesse resumi-lo, ele é exatamente isso. Ele é a escrita na parede, a representação de todo este sofrimento recebido e que é também reproduzido nos outros, deste ciclo eterno de violência. Estas mensagens, pequenas anedotas, obscenidades e trechos tais como doces para um doce, retratados nos muros, apartamentos vazios ou até mesmo nos escritos a giz no asfalto das ruas, feitos por crianças, não são apenas palavras vazias. A função delas é a mesma de um evangelho, uma espécie de pregação dos princípios desta entidade sombria. Não à toa, oferendas são feitas a ele, tais como bombons, caramelos, navalhas ensanguentadas e até mesmo bebês, como poderão ler no conto se tiverem estômago para isso. Alguém poderá questionar novamente. Mas, Corvo, como uma congregação pode adorar algo como Candyman? Como podem criar algo como ele? Pergunta pertinente, e que neste caso requer uma resposta com uma veia antropológica, eu diria. Na sua grande maioria, e eu digo maioria, não são todas, as religiões baseiam-se em princípios e dogmas não necessariamente amenos, construtivos, pacíficos. Muitas delas são apoiadas em princípios de punição ou recompensa, inclusive dando vazão a noções onde uma fé é mantida à base do sentimento de culpa ou medo. Medo de ser punido. Religiões, em geral, são espelhos da realidade humana. São formulações que espelham o tipo de existência que nós temos, passamos e desejamos. No caso de Candyman, não há culpa, há apenas o medo. Porque medo é tudo o que as pessoas da rua Spector conhecem. Medo e violência. Desde o momento que nascem e por quanto tempo viverem, é apenas isso que eles irão experimentar todos os dias. Quando falamos em uma entidade como Candyman, não estamos falando em uma adoração no sentido tradicional, uma em que a base é o amor ou o desejo de dias melhores. Absolutamente não. A adoração de Candyman se baseia numa tentativa de ser poupado, de sacrifício daquilo que já não se tem. Todos na Spector já estão com um gancho no pescoço, seja ele o de Candyman ou não. Quando acendem uma grande fogueira para celebrá-lo, isso não se dá pelo fato de respeitarem Candyman, mas de enxergar nele o algoz impiedoso que é o símbolo de uma vida impiedosa. Isso é o que leva as pessoas a não falarem sobre ele, por exemplo, e o que justifica o título do conto, The Forbidden, o Proibido. Porque nesta religião, a base não é a compensação, mas apenas a punição. Neste mundo de merda, você só é punido, você só tem a perder. A promessa é de sofrimento. O cotidiano é sempre de sofrimento. Clive Barker move este conceito e inclusive nos faz refletir em momentos onde há crimes acontecendo na rua Spector e todas as pessoas fechando o bico. Como se diz no popular, ninguém quer ser X9, mas esse respeito, na verdade, não é respeito íntegro, é medo de morrer.
Este movimento, notem, não é por respeito, é medo. Anne-Marie, quando é punida, aceita abertamente tal punição, porque é o único modo de permanecer viva. Ela pode cortejar este deus negro ou ser mais uma a ser encontrada em uma poça de sangue. O leitor tem de perceber aqui que Clive Barker está escrevendo uma metáfora. Ele está retratando como é o dia a dia em um lugar tão violento e desesperançoso, onde se você está respirando, já está no lucro. É algo que soa profundamente cruel, mas é a realidade. A realidade é bárbara, é essa merda aí. E toda a força e poder geométrico de Candyman não está nele, mas advém de todos que ali vivem, que transmitem isso a ele. O medo constante é o seu alimento. E é este medo cotidiano, os sussurros nas salas de aula, as mortes daqueles que falam sobre ele para pessoas de fora da comunidade, toda a fofoca que se origina dos homicídios absurdos. Isto é o que gera esta energia que cria Candyman e faz dele eterno. Ele é eterno nas fofocas, nos sussurros, no medo cotidiano. Ele é imaginado, materializado pelo pensamento das pessoas. Ele existe em suas mentes e pesadelos, todos os dias. E assim, ele é eterno. E por isso, também trabalha para sempre manter a Rua Spector sobre esta condição. De certo modo, Candyman representa todas as engrenagens que originam a barbárie da sociedade e que, ao invés de serem extintas, os detentores do poder, os privilegiados, trabalham para perpetuar. Sensacional, não é? É um tipo de horror que todos nós podemos reconhecer, porque no fundo, o mito é algo realmente poderoso. E o é porque é baseado em elementos da realidade, de vivências e experiências, daquilo que sentimos física e espiritualmente. O conto de Clive Barker consegue retratar isso de forma clara e objetiva, através de cenas macabras e que não são recomendáveis para os mais sensíveis. O inglês é um verdadeiro mestre do horror, e Candyman é o seu antagonista negro, de extrema relevância para pensar sobre coisas preocupantes e perturbadoras que, infelizmente, nós ainda temos que continuar lutando para superar. Ele representa um mal muito real, muito tátil, presente na nossa epiderme e que diz respeito a todos. Somos todos produtores deste terror que ele representa, e que, por ser negro, no caso Candyman, ele ainda explicita de uma forma extremamente poderosa este mal, pois, indubitavelmente, esta etnia, a etnia afrodescendente, é sem dúvida a que mais continua sofrendo com os velhos fantasmas e crueldades que historicamente a submetemos. Um abraço a todos e saudações Covides.